momento do que pode acontecer nessa manhã na sua vida. A partir do momento que você passou por aquela porta, querido, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, você crê nisso, amém? Você crê? Deixa eu te provar que tudo pode mudar. Na Bíblia a gente vê diversas vezes Jesus passando de cidade por cidade. A gente vê Ele curando o cego, Ele curando a mulher do fluxo de sangue. Querido, pessoas estavam vivendo da mesma maneira durante vários anos. A mulher do fluxo de sangue durante 12 anos estava passando por aquilo. Mas quando Jesus passou naquela cidade, tudo mudou. Sabe, você pode estar passando por uma situação durante, sabe Deus quanto tempo, mas Jesus está aqui. O mesmo Jesus que passou por aquela cidade da mulher do fluxo de sangue a curou. Querido, Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode transformar a sua vida. Então não fique calado, adore esse Deus, adore o Senhor. De palmas ao Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus grande. Aleluia, querido, você crê que você tem um Deus grande? Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, não há igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Cremos, Senhor, que Tu pode fazer grandes coisas, Pai. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande.
quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia, querido. Aleluia, você crê nisso? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você não precisa temer nada nem ninguém. Aleluia, Jesus, te adoramos porque o Senhor nos resgatou, Senhor, de um mal terrível. O Senhor pagou o preço naquela cruz em nosso lugar. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. E sua nuvem é um sinal que está comigo. O seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas
Aleluias. Feche os teus olhos, irmãos. Momento de alegria na presença de Deus. Momento de nós cultuarmos ao nosso Deus. Você saiu da sua casa para vir buscar a presença deste Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que saiu da sua casa, do seu conforto e veio nessa manhã para juntos nós nos alegrarmos na presença deste Deus. Lembre-se que Ele abriu o mar, Ele continua abrindo as águas, Ele tem cuidado do teu povo, e isso nos alegra, irmãos. Nós podemos estar aqui na casa dEle nessa manhã, erguer as nossas mãos, erguer a nossa voz e dizer aleluia, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, igreja. Se alegra na presença de Deus nessa manhã. Fecha os teus olhos, fala com Ele aí no seu lugar. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Agradeça a Ele porque você teve uma semana abençoada. Agradeça a Ele porque você acordou hoje, você está com fôlego de vida. Agradeça a Deus porque a sua família está aqui com você. Agradeça a Deus porque os teus filhos estão na presença do Senhor. Agradeça a Deus porque Ele ainda é a esperança que nós temos. Agradeça a Deus nessa manhã porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Glorifica este Senhor nessa manhã. Grandes coisas Deus tem feito a favor do teu povo. Grandes coisas o Senhor tem feito, irmãos, nas nossas vidas. E cabe a nós agradecermos a Ele. Se alegra na presença de Deus nessa manhã. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça o poder de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado nessa manhã. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Que você possa sair daqui diferente da maneira que você adentrou. Que você possa sair daqui cheio da presença de Deus. Que você possa voltar para sua casa com o teu coração transbordando de alegria. Porque aquele que fez, aquele que tem feito, irá fazer muito e muito mais na sua vida. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo amado pelo Senhor. Aplauda o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode assentar glorificando a Deus. Amém, irmãos? É uma alegria quando nós decidimos vir na casa do Senhor. E quando nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Nada se compara a um momento como esse. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos, neste momento agora, ofertar ao nosso Senhor. Devolver os nossos dízimos a este Deus grandioso. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido de todos nós, que é lá de Lucas, capítulo de número 21, que fala da viúva pobre. A viúva que diz a Bíblia que era pobre, mas ela possuía riquezas imensuráveis. Que diz: e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Jesus olhava e viu também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deram como oferta de Deus do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém, irmãos? Eu sei que vocês já ouviram muitas vezes, na hora da oferta e na hora do dízimo, sobre esse texto de Lucas, capítulo de número 21. A história desta viúva, que é chamada viúva pobre. Mas eu quero lembrar a vocês que este texto nos ensina que, apesar dela ser chamada de a viúva pobre, ela possuía grande riqueza no seu coração. Uma riqueza tão grande que chamou a atenção do Mestre Jesus. Ela possuía no seu coração algo, irmãos, que foi capaz de mexer com Jesus, a ponto de Jesus olhar e dizer que ela havia ofertado mais do que todos aqueles ricos que ali depositavam no gasofilácio. Ela possuía, irmãos, riquezas, não sei se você entende isso, riquezas
que nós também podemos possuir no nosso coração. Essa mulher, ela amava ao Senhor, ela amava a Deus de tal maneira que a única moeda que ela tinha, ela colocou aos pés do Senhor. Era um amor que foi visto até mesmo pelo Mestre Jesus. E a segunda coisa que eu consigo ver é que ela confiava em Deus. Ela pegou tudo que ela tinha e depositou nas mãos de Deus. Ela sabia que aonde ela colocava todo o sustento que ela tinha, era num lugar, era numa terra fértil, era aos pés de um Deus que iria retribuir a ela muito mais do que aqueles 25 centavos, aquela pequena moeda. Porque o nosso Deus, ele é assim. Nós precisamos aprender com essa mulher que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e confiar no nosso Deus, que Ele sim tem o poder para retribuir, para cuidar, para, nos mínimos detalhes, irmãos, cuidar de cada um de nós. Deposite aos pés do Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Amém, irmãos? Quem ama a Deus aqui? Todos nós amamos a Deus. E essa é uma grande oportunidade que nós temos nessa manhã, de demonstrar o nosso amor a Ele. Ninguém oferece nada, irmão, se não ama. Se nós estamos aqui e vamos oferecer algo a Deus, é porque nós amamos a Ele. Amém? Lá em Romanos capítulo de número 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia está dizendo que não algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entende isso nessa manhã e preparou a sua oferta, fique de pé no seu lugar. Se você ainda não preparou e precisa de um envelope, irmãos, levante a sua mão, os diáconos vão até você, vão te oferecer um envelope. E nós temos também a maneira de ofertarmos online, que você ainda não conhece, através do text message 860-544-5054, e você digita a palavra give, ou então no site online www.faithchurch.cc/give. São outra maneira que nós temos na nossa igreja de também estarmos ofertando e dizimando ao Senhor. Mas o bom mesmo, irmãos, cá para nós, é trazer no altar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Momento de alegria na presença do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Podemos sentir, ó Pai, a Tua presença, a presença do Teu doce Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós não estamos sós aqui, Senhor, mas a Sua presença se faz real, ó Pai. Senhor, nos ensina a ter um coração grato, nos ensina a ter um coração que ama a Tua obra, que ama, Senhor Deus, Te servir. Pai, nos dê sabedoria, ó Deus, de devolver ao Senhor tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Nos dê sabedoria, ó Deus, de devolver ao Senhor os dízimos, ó Pai, em obediência à Tua palavra. E nos ensina, Senhor, como esta viúva pobre, ó Deus, oferecer a Ti tudo que nós temos, depositar tudo nas Tuas mãos, entregar tudo ao Senhor, porque tudo vem de Ti, ó Pai, tudo vem do Senhor, é o Senhor que provê todas as coisas. Nós estamos alegres em Te servir. Receba, ó Pai, a oferta dos Teus filhos nessa manhã, e os dízimos, ó Pai, que serão devolvidos aqui agora. Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmãos. Com alegria venham trazer e devolver na casa do Senhor, amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas
sejam todos pra ti, ó Deus. Se você sabe, querido, cante. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Paz e graça, irmãos. Bom dia para todos. Quem continua feliz na presença do Senhor? Amém. Nós temos alguns avisos hoje para dar. Alô? Yes, tá funcionando agora. Só para ajudar aqui, né? Já tô nervoso, o microfone vai não funciona, mas Deus está no controle. Amém. Vamos aos avisos? Nosso primeiro aviso é as redes sociais. Vamos compartilhar, gente. Vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, os amigos. As redes sociais também ela pode ser boa quando a gente sabe usar, né? Então vamos alcançar. Talvez tem muitas pessoas que precisam de uma palavra igual eu e você está tendo hoje aqui na presença do Senhor. E vendo isso, eles podem estar vindo e estar também recebendo de Deus essa maravilhosa palavra que vai ter aqui hoje, tudo isso que pode ter nessa manhã. Nosso segundo aviso é a quinta profética, dia 11 de agosto, às 8 horas aqui na igreja. Está sendo uma bênção, viu, gente? Toda quinta profética é uma bênção. Seja um voluntário, assim como eu estou sendo, né? Se disponibilize, irmãos. Faça igual eu fiz. Talvez vocês não... mas eu não consigo cantar, eu não consigo louvar. Mas tem várias coisas que você pode estar fazendo também. Só se disponibilize, que com certeza o pastor vai estar achando alguma coisa que você possa ajudar. Sempre precisa de mais gente para poder ajudar, ok? Encontro dos homens,
Vai ser dia 13 de agosto, vai ser na casa do pastor. O pastor vai estar passando o endereço depois para vocês. É dia 13 de agosto. Amém. Quinta de louvor e oração. 25, é uma bênção, gente. Quem não teve aqui ainda pode vir, que é uma bênção. Um momento de muita alegria, um momento de adoração. Deus tem feito muitas coisas aqui nas quintas de louvor e oração. Encontro das mulheres, dia 27 de agosto. Amém. Vai ser aqui na igreja, viu, gente? Aqui na igreja, dia 27 de agosto. Agora também com muita alegria nós temos nossos visitantes. Temos várias pessoas aqui nos visitando hoje. Glória a Deus. Sueli Ferreira está lá atrás. Luma da Costa tá lá. Amém. Samuel e Sheila aqui. Pastor Josimar e pastor Emanuele tá ali. Seja bem-vindo, pastor. Thaís, cadê a Thaís? Tá lá, amém. Édia Vital, tá lá, amém. Amém, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes? Amém. Sejam todos bem-vindos. Volte sempre, tá bom? Gente, agora nós temos água também lá na parte atrás, na esquerda. Quem quiser, tiver com sede, pode ficar à vontade. Tem água lá, ok? Amém. Pastor, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Minha cara. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém? Como eu estou feliz de ver cada um de vocês, de ver a Elaine que retornou de viagem, Francisco, família. Amamos muito vocês. E a todos vocês que nos visitam nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que todos ficassem de pé mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e que você cumprimentasse alguém que você não cumprimentou ainda e dissesse: que bom que você veio. Depois. Perdão. Tá bom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, é motivo de muita alegria ter cada um de vocês aqui conosco nessa manhã. Sabe, Deus, Ele é um bom Deus. Deus é o Deus que nos ama. É o Deus que Ele gera expectativa naquilo que você está preparando para Ele. Amém? Glória a Deus. Alguém pode abaixar para mim só um pouquinho o microfone? Está na guitarra 12. Guitarra 2. Aleluia. Baixou muito, aumenta um pouquinho. Aí, está ótimo. Amados, eu gostaria de saudar você mais uma vez com a paz de Cristo Jesus. E todos vocês que ingressam através da nossa comunidade online, Deus abençoe a cada um de vocês. Que você possa ser tremendamente abençoados. Vocês que estão aqui, vocês que nos assistem online, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vi que nós temos pessoas assistindo a gente do Japão, algumas pessoas do Brasil, algumas pessoas da Espanha. Eu vi uma pessoa da França.
Deus abençoe cada um de vocês. Amados, essa é uma maneira pela qual nós podemos alcançar outras vidas. Essa é a maneira pela qual nós podemos abençoar outras pessoas. E pessoas podem ser alcançadas por essa palavra. Amém? Por isso, como o irmão Júnior estava falando aqui mais cedo, compartilhe as nossas lives, entre nas nossas mídias sociais, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu me lembro muito bem quando eu estava na África, e lá a única coisa que eu tinha era, porque eu estava num lugar bem remoto. O pastor viveu em 7 países da África, e um dos países que eu vivia era um lugar bem remoto, onde não havia igreja. E a única coisa que tinha perto de mim era uma torre de telefone, que eu usava para me comunicar com a minha esposa. Mas se eu me afastasse muito da torre, acabou a comunicação. Mas eu me lembro muito bem que eu usava essa torre para assistir os cultos de uma igreja que ficava em Moçambique. E como eu era abençoado por isso. Amém? Vamos pegar nossas Bíblias, por favor? Aleluia. Todos vocês que têm as suas Bíblias, segurem suas Bíblias. Vocês que estão nos assistindo também, pegue sua Bíblia. E nós vamos declarar as verdades que Deus fala ao meu e ao seu respeito. Amém? Aleluia. Vamos lá falar comigo? Eu sou, levante sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Não. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou meditar nessa palavra todos os dias da minha vida. Amém. Abra suas Bíblias, por favor. Já que nós declaramos que nós vamos meditar nessa palavra, verdadeiramente nós vamos meditar. Abra suas Bíblias no livro de Mateus. No capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 6 também. Mateus 6. Aliás, vamos a partir do verso 5 em nome de Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus fala. Aqui está nos instruindo como nós devemos orar. Amém? E o verso 5 fala o seguinte: e quando orardes, aliás, sim, vamos a partir do 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam recompensa. Verso 6. Tu, repita comigo, eu. Porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas a palavra de Deus ainda fala: e quando orares, e quando orando e orando, não useis de vãs repetições. Falem comigo, vãs repetições. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que nos peçais. O verso seguinte fala: portanto, vós orareis assim Jesus ensinando, amados, os discípulos como orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque Tu és um bom Deus. Não existe outro Deus como o Senhor, e nós Te agradecemos, Pai, pela Tua presença em nós, em nossas vidas. Usa, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos nessa manhã para trazer a palavra ao Teu povo. Eu Te agradeço pelo Teu Santo Espírito tendo liberdade neste lugar em nossas vidas, e eu declaro nessa manhã, olhos e ouvidos espirituais abertos, para que possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos? Aleluia. Eu gostaria de, a partir de hoje, todos os domingos, nós vamos estar dando referência de alguns livros que talvez sejam um algo a mais, além da palavra de Deus, para que os irmãos possam estar estudando. Amém? E um livro que muito me chama a atenção é um do escritor chamado John Bevere, um escritor americano. E esse livro é um livro que eu já li no meu iPad, mas é um livro muito interessante que ele fala sobre o Espírito Santo. Sabe, amados, muitas vezes nós como filhos e filhas, nesse tempo, nessa geração, temos mal interpretado aquilo que é, ou quem é a pessoa do Espírito Santo. E esse livro ele fala um pouquinho sobre isso, vou ter comigo ali no final, quem tiver interesse eu vou estar passando mais informações. Mas nós vamos dar continuidade a essa série chamada Jesus Cristo. Seguindo Jesus no mundo de hoje, nós falamos sobre a supremacia do eu, gasgou aqui. A supremacia do eu. Nós também falamos um pouquinho sobre, nessa supremacia do eu, a respeito do aborto. E qual é a visão do aborto? Melhor dizendo, qual é a visão da igreja em referente ao aborto? Falamos que o nosso corpo, ele pertence a Deus. Falamos também a respeito que o aborto foi trago aos Estados Unidos por uma mulher chamada Margaret, e ela era uma mulher, uma eugenista cientista eugenista, e o intuito dela era tirar da raça humana aquilo que ela tinha como errado. Então, ou seja, antigamente nos Estados Unidos, basicamente em Nova York, foi traga por ela a primeira clínica de aborto aos Estados Unidos, no intuito de tirar da população americana aquele povo que ela julgava ser um povo que não se qualificava nos padrões que um cientista eugenista tinha, e na verdade o intuito dela era matar os negros. Depois falamos na semana seguinte a respeito sobre dinheiro. E nós falamos, na verdade, trouxemos um pouquinho aqui sobre dinheiro mal aplicado, ou seja, o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas, os cristãos no mundo de hoje, têm a dificuldade de seguir Jesus com seus dízimos e suas ofertas. Muitos seguem a Jesus através do seu eu, muitos seguem a Jesus talvez a partir das suas atitudes, mas no meu dinheiro você não toca. E qual era a visão da Bíblia, qual é a visão da igreja com relação a isso? Muitas pessoas falavam que o dízimos e oferta estavam na antiga aliança. Na verdade, nós ensinamos um pouquinho sobre isso, que ele precede a antiga aliança, a lei. Aleluia.
E na semana passada nós falamos sobre pensamento iluminado. Onde nós tratamos algumas coisas sobre o que fala o livro de Timóteo, sobre homens aborrecerem a Deus. Nós falamos sobre uma ética flutuante, pensamento iluminado e profanidade. E sabe como hoje em dia pessoas têm se levantado e têm aborrecido a Deus? Como muitas siglas e muitas letras têm se levantado hoje em dia e profanado o nome de Deus, e o que a igreja tem feito com relação a isso? Mas hoje, se eu pudesse dar um tema para a ministração de hoje, seria oração, o poder de transformar o natural. Sabe, amados, a oração é algo que ela vem, é algo que foi instituído por Deus, é uma comunicação entre você e Deus. E eu pergunto à igreja, alguns jovens algumas vezes me fizeram essa pergunta, mas eu gostaria de trazer essa pergunta à igreja. Igreja, a oração é para os dias de hoje? Sim ou não? Certa vez, um homem chamado John Wesley, nascido em 1703, ele se tornou um evangelista anglicano. E certa vez ele disse essa seguinte frase: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração. Parteada a sua frase. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração. E eu pergunto a vocês, se Deus fosse hoje limitado à minha e à sua vida de oração, como é que estaria o mundo hoje? Se Deus fosse limitado à minha e à sua oração, como é que estão a sua família, como é que estão seus parentes, como é que estão os da sua casa? Mas ele continua falando, John Wesley, na sua frase: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que Ele não pode fazer nada pela humanidade, a menos que alguém lhe peça. E o que vocês acham dessa frase? Quando vocês escutam uma frase como essa de um evangelista que nasceu em 1703, dizendo que Deus era limitado por nossas orações, e que Ele não podia fazer nada se alguém não o pedisse. Quantos de nós cremos que Deus é soberano? Amém? E na sua soberania, amados, Deus instituiu regras. Ele instituiu algumas regras. E como instituição de regras, Ele disse que, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, e Ele não pode quebrar as suas regras. A frase de John Wesley não está, ao meu ver, 100% correta, mas tem muita coisa correta nisso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouquinho, como nós podemos seguir a Deus, a Jesus, e viver no mundo de hoje, e termos uma vida de oração. Nossa, pastor, oração parece algo tão simples. É, mas infelizmente muitos crentes não oram. Foi levantada uma pesquisa recentemente, feita no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, dizendo que 45% dos cristãos oram uma vez por semana. 72% dos cristãos oram uma vez por mês. E pasmem, 92% dos cristãos disseram que só oram na igreja. Amados, isso é uma estatística de hoje. E eu peço a Deus que essa estatística não seja uma referência nessa casa, mas que nessa casa possamos ter pessoas que buscam a Deus e que entendem que o relacionamento com Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Abram comigo suas Bíblias, por favor, no livro de Êxodos, no capítulo 17, verso 8. Mantenham nada mais aberto esse texto, mas eu quero comentar com vocês, explanar rapidamente sobre esse texto, porque esse texto fala sobre Amaleque.
E a palavra de Deus fala que Moisés, Amaleque estava intentando contra o povo de Israel, ele intentava contra esse povo, e a palavra de Deus fala que ele queria pelejar contra o povo de Israel, em um lugar chamado Redifim. E a palavra de Deus fala que, por isso, ele intentou contra esse povo, o povo de Israel, e Moisés fala aqui nesse texto, eu vou estar somente comentando isso com vocês, mas ele fala que, Josué, preparem os homens. Posso passar para o próximo verso 8? O verso 8 fala, verso 9, perdão, Josué, escolham os homens para que você possa pelejar contra Amaleque. E a palavra de Deus fala que eu estarei no cime do outeiro, ou seja, no topo de um monte, e estará com seu bordão levantado a Deus, e estará orando a Deus. E o texto conta, depois vocês podem ler, que enquanto ele estivesse com suas mãos levantadas e com o bordão para cima, a palavra de Deus fala que o povo de Israel estaria vencendo a batalha contra os amalequitas. Mas a partir do momento que ele abaixasse suas mãos, ou que ele parasse de ter essa comunicação com Deus através de uma oração pessoal, o povo de Israel perderia a batalha. Amados, e logo depois, no final de tudo, a história conta que os israelitas venceram a peleja contra os amalequitas, porque tão somente Moisés, ele ousou obedecer a Deus e continuar orando. Mas se você for comigo agora, você pode colocar o próximo texto, por favor, Júlia? Ezequiel. Pode ser Êxodo, não tem problema. Se você for comigo no texto de Ezequiel, no capítulo 22, se eu não estou enganado, que é o próximo texto. A palavra de Deus fala que quanto mais nós nos dispusermos a orar a Deus, a nos entregar a Deus, Deus ele ouve as nossas orações. Amados, o que acontece com o povo de hoje, o que acontece com as pessoas de hoje, que elas não ousam orar a Deus. Ezequiel no capítulo 22, verso 30, podem abrir suas Bíblias, quem não tiver aberto pode ver na tela. Essa passagem fala de Deus conversando com Salomão, se eu não estou enganado. Perdão, essa palavra de Deus falando a Ezequiel a respeito do que ele queria fazer com aquele povo, porque o povo estava indo contra a vontade de Deus, o povo estava pecando. A palavra de Deus fala: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, ou que se colocasse entre eu, perante a brecha em mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Deus está comentando que Ele queria salvar esse povo, mas Ele precisava, para salvar o povo, que alguém se levantasse e alguém intercedesse por Ele. Mas a história conta que Ele não achou ninguém. Pode colocar o próximo texto, por favor. E amados, eu gostaria que você se perguntasse a si mesmo hoje: você tem intercedido por alguém? Qual é a sua intercessão por alguém da sua família? Você tem dobrado seus joelhos na sua casa por alguém? Você tem dobrado seus joelhos na sua casa por alguma outra pessoa? Veja só, 1 Crônicas 7,14 fala: o filho de Manassés. Pode passar para o próximo, o 15, por favor. Aqui conta também a história de alguém que Deus queria que alguém se levantasse. 2 Crônicas fala sobre isso, que Deus queria que alguém se levantasse em oração. Mas sabe o que acontece, amados? Todas as vezes que nós, homens, nos calamos, o que acontece é que Deus ele age sem que eu e você possamos fazer alguma coisa, mas Ele precisa que homens de oração, mulheres de oração se levantem para que possam interceder por outras pessoas. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Gênesis no capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro, amados. Gênesis no capítulo 1.
Aleluia. Alguém pode ler para mim o verso 3? Sim, o pastor está pedindo para ler o verso 3. O que fala o verso 3? Então Deus, amém. Alguém pode ler o verso 6, por favor? Amém. E disse Deus. O verso 9, se você for para o verso 9, vai falar, e disse Deus. Verso 11, e disse Deus. E disse Deus, e disse Deus. Mas se você for comigo no verso 26, vai falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas algo me chama a atenção, por que Deus disse? Por que Deus não piscou os olhos? Por que Deus não estalou o dedo? Por que Deus não pensou? Por que Ele teve que falar? Mas se você for comigo no verso 26, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O pastor já falou um pouco sobre isso antes, mas a imagem e semelhança significa que quando eu pego uma foto do Francisco e coloco aqui, todos vão saber que a imagem que está sendo refletida é do Francisco. Se eu levo essa mesma imagem e coloco ela no seu trabalho, todos vão saber que é o Francisco. Se eu pego uma imagem do Carlos e levo ele no seu trabalho, todos vão saber que é o Carlos. Porque a imagem que está ali é a imagem do Carlos. Mas a palavra de Deus fala, que mesa bonita a propósito. A palavra de Deus fala que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse e as coisas passaram a existir. E a palavra de Deus fala em Mateus, como nós acabamos de ler, que Jesus ensinava aos discípulos, porque os discípulos poderiam ter pedido, amados, tudo a Deus. Porque eles estavam diante de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus. Mas a coisa que eles pediram a Jesus foi, ensina-nos a orar. Porque de tanto andar com esse mesmo Deus, chamado Jesus Cristo, eles entenderam que todas as vezes que Jesus Cristo estava prestes a representar, a fazer um milagre, todas as vezes que Jesus Cristo estava prestes a executar alguma coisa, ele se achegava a Deus e falava com Deus. Aí algumas pessoas me perguntaram assim, pastor, mas como assim? Jesus escolheu os 12 e Judas o traiu. Estava Deus errado? Sim ou não, igreja? Amados, da mesma maneira como Jesus Cristo escolheu a Judas, escolheu a mim e você. Estava ele errado nessa decisão? Não. A única diferença é que Deus nos amou tanto e nos ama tanto que Ele não nos obriga a fazer nada. Na verdade, Ele, como sendo Deus, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. O direito de decidir entre a vida e a morte, o direito de ir aos céus ou ao inferno, o direito entre amar ou odiar. Deus nos deu algo tão poderoso chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, com Ele nos deu o poder da oração. Porque quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar, amados, a primeira coisa que Ele fala, Pai Nosso. Ele poderia falar Pai, mas Ele não falou Pai Nosso. Dizendo que aquele que estava lá em cima, a partir do momento que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, de Pai e Filho, de Salvador, através de Jesus Cristo, nós também teríamos um Pai nos céus. Por isso Ele fala, Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, se nós formos para a Bíblia, aleluia, a palavra de Deus fala que aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra seria ligado nos... Não. Aquilo que 2 ou 3 ligassem na terra seria ligado nos... Alguém já parou para prestar atenção no que esse texto está falando? Que aquilo que 2 ou 3 ligassem na terra seria ligado nos... Então o que a palavra de Deus está dizendo é que aquilo que você falar aqui, segundo a vontade de Deus, os céus têm que se mover. Isso significa que o Espírito Santo,
A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra. Essa palavra, a palavra pairar, é como chocar, esperar, estar no aguardo. Esperava que Deus dissesse, que Deus desse um comando. Amados, veja só. A palavra de Deus fala que aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, seria ligado nos céus. Amém? Eu falo muito isso aos casais, mas eu gostaria de trazer isso à igreja nessa manhã. Aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, é ligado nos céus. A palavra de Deus fala que os discípulos ligaram e alguém morreu. A palavra de Deus fala que aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, seria ligado nos céus. Agora para pensar comigo, imagine um casal com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer. Imagina o que você e seu esposo, sua esposa, podem fazer como casais, em benefício da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho. Mas sabe o que acontece, amados? A palavra de Deus também fala no livro de Oséias, que o meu povo perece porque falta um conhecimento que não tem da palavra de Deus, porque muitas vezes, hoje nós vivemos em um mundo onde nós estamos tão entretidos com o mundo, que nos esquecemos da palavra. E sabe o que acontece? Muitas vezes, quando os problemas se levantam, a palavra de Deus fala, que veja só como nós lemos no livro de Êxodos agora há pouco, que quando um povo pelejava, ou seja, entrava em guerra contra os filhos de Deus, os israelitas, a palavra de Deus fala que um homem se levantava em oração a favor daquele povo, para que o povo de Israel vencesse a batalha. E eu te pergunto, igreja, quando a dificuldade se levanta na sua vida, quando os problemas assolam a sua casa, o que você tem feito? Precisamos entender que precisamos estar juntos como família, como casais, como pais, como filhos, intercedendo, porque Deus, a palavra de Deus fala que aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, será ligado nos céus, segundo o desejo e a vontade de Deus. Amados, mas a palavra de Deus fala em João, que nós deveríamos orar e finalizar uma frase, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes as pessoas não recebem aquilo que elas estão buscando, porque elas se esquecem que existe um Jesus que intercede por mim e por você. A palavra de Deus fala que nós temos um sumo sacerdote, que ele está sentado à destra de Deus, e ele intercede por mim e por você. Amados, precisamos entender como igreja nos dias de hoje, que a oração, ela é mais importante do que nós possamos imaginar. Sabe, muitas vezes as pessoas me ligam e falam, pastor, ora por mim. Amém, amados, eu oro, com certeza. É um prazer orar pelas pessoas. Mas quantos de vocês que estão sentados em casais, já viraram para sua esposa e falaram assim, ora por mim, que eu estou precisando da sua ajuda hoje. Eu não quero nem trabalhar, mas eu preciso da sua oração. Amados, o pastor viveu na África, eu vou te contar uma experiência aqui muito tremenda que eu vivi lá. Eu estive em alguns países na África, na verdade eu estive em 7 países na África, e no Malau, e eu me lembro muito bem que nesse lugar onde eu estava, não havia nada. Nada. O pastor foi visitar uma tribo no meio do nada. Era literalmente, amados, uma floresta fechada. Nós chegamos lá de helicóptero, baixamos em determinado lugar e depois seguimos de carro com uma equipe. E chegando nesse local, eu vivi uma situação que eu nunca antes tinha vivido na minha vida. Chegando lá, tinha várias pessoas, as crianças corriam de mim porque as crianças achavam que era um homem branco. Então elas corriam porque nunca tinham visto um homem branco e eu era um fantasma. Misericórdia. Ou seja, as crianças corriam, eu me lembro muito bem que eu tinha um relógio no braço e quando eu cheguei lá, normalmente quando você chega numa tribo dessas, você oferece um presente a alguém. Claro, nós trouxemos algumas coisas, trouxemos algumas bíblias, algumas comidas para entregar aquela tribo que estava lá. Era uma tribo muito grande, mais de 300 pessoas. Muita gente, muita gente. Mas eu me lembro muito bem que quando as crianças me viram, meus irmãos, porque as crianças normalmente são sempre as primeiras que chegam, não é isso? Do mesmo jeito que elas chegaram, parecia uma formiga correndo de volta.
Porque elas me viram de uma maneira e saíram correndo e gritando: homem branco, homem branco, homem branco, fantasma, fantasma, fantasma. Mas amém por isso. Eu me lembro muito bem que eu fui conhecer o pajé da tribo e também o feiticeiro da tribo. Nós estávamos com um pastor chamado Sérgio, um amigo, que hoje mora em Moçambique. E nós fomos lá e eu me lembro muito bem que neste momento, quando nós estávamos lá, nós estávamos conversando com essa pessoa e de repente alguém chegou por detrás desse chefe e falou algo no dialeto deles, que o meu tradutor me traduziu, falou assim: existe alguém enfermo na tribo. Essa criança está morrendo. E eu me lembro muito bem que nessa conversa que nós estávamos tendo, continuávamos falando de outras coisas, e de repente essa pessoa chegou novamente e falou assim: precisamos de ajuda rápido. Assim traduziu o rapaz, porque a criança está morrendo. E aí de repente o pajé se levantou, pediu licença a nós e saiu. E eu me levantei e fui atrás dele junto com o pastor Sérgio, e junto com o Mafuta, nosso tradutor. Eu me lembro muito bem que chegando perto deles, veio também de lado, de trás, perto de uma espécie de uma cabana, bem esquisito, com os trens pendurados lá de fora, galinha pendurada de cabeça para baixo, não sei se estava dessecando, sei lá o que era, muito esquisito. E ele saiu, esse homem, uma fumaceira saiu de trás dele, eu falei: está pegando fogo na cabana dele. Mas não era não, meu irmão, ele estava fazendo uma macumba ali dentro para poder sair. E na verdade não era nem macumba, meus irmãos, era magia negra mesmo. Eu me lembro muito bem que esse rapaz saiu, e ele saía jogando um negócio assim, e se batendo, e jogando por alto, como se fosse um incensário da igreja católica, e jogava assim, e ele veio, se aproximou, olhou, jogou um negócio na criança, e aí virou a criança de um lado, virou a criança do outro, e falou: tira a roupa da criança tira a roupa da criança para o lado, tira para o outro, e faz isso, joga água, e pegou no final de tudo, pegou um balde de terra e jogou na criança. Aí ele falou assim: ela está morta, ela vai morrer, os espíritos das florestas mandou ela morrer. E amados, eu me lembro muito bem que nesse momento me veio um ímpeto, um fervor tão grande dentro de mim. Eu falei assim: ela não vai morrer. Mafuta, traduza para ele que ela não vai morrer. Aí o cara, Mafuta traduziu e falou assim: impossível, porque o Deus da floresta falou que ela vai morrer. Mas eu falei: deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus está dizendo que ela vai viver. Amados, nesse exato momento, eu até me arrepio porque eu me lembro disso. Eu me lembro muito bem que essa criança deitada, eu falei: envolve essa criança em nome de Jesus. Era uma criança um pouquinho maior do que o Luquinha, e eu me lembro muito bem que ela envolveram ela num pano africano que eles tinham, e eu me ajoelhei ao lado da criança, e o Sérgio se ajoelhou do outro lado, e nós começamos a orar, e nós declaramos: você vai viver em nome de Jesus, Deus tem promessa sobre a sua vida, você vai ser um milagre nesse lugar. E eu me lembro muito bem que eu comecei a declarar palavras sobre a vida dessa criança. Amados, quando mais nós declarávamos, mais o curandeiro, o feiticeiro ria. E ele ria, e é engraçado que ele dava saltos. Amados, eu nunca vi isso. Ele dava saltos tão altos, que eram mais altos dessa cadeira, e parece que ele flutuava no alto. Eu falei: Satanás, eu vou te mandar embora. E todas as vezes que nós falamos com ele, e ele saltava mais alto, e na verdade nós tivemos que parar a oração, repreender o diabo, e ele caiu no chão. E nós continuamos a oração. E ele caído no chão, eu me lembro que ele se levantou e começou a rir e falou: ela morreu. Amados, da mesma maneira que ele começou a rir, ele: ela morreu. Eu falei: ela vive. Amados, nós começamos a orar e nós oramos, amados. Nós chamamos a existência a um Deus, que a palavra de Deus fala que aquilo que dois ligarem na terra, seria ligado no céu, se for da vontade dele, e nós ligamos a vida dessa jovem. Engraçado que nós estávamos orando, e essa jovem pareceu dar um último suspiro, e ela virou para o lado, e a sua cabecinha caiu. Mas eu me lembro dessa palavra, dessa mensagem de Moisés, que enquanto ele orava, o povo israelita vencia os amalequitas. E nós continuamos a oração, porque esse homem levantou a cabeça e disse: eu não falei que ela ia morrer? Eu me lembro muito bem, amados, que nós continuamos a oração e nós não paramos. Amados, nós ficamos ali orando uns 10 minutos. Lágrimas saíam dos meus olhos, mas eu tinha certeza do Deus que eu cria, porque a palavra dele já havia se manifestado na minha vida, e eu já havia tido experiências através da minha vida de oração. Mas eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei daquela jovem, quando Jesus foi orar, que pediu para que todos saíssem no ambiente. Porque existiam pessoas que não criam ali. Eu me lembro muito bem que eu pedi
para que o rapaz traduzisse, para que nós pudéssemos levar essa jovem, para que eu e o Sérgio e a mãe dela pudéssemos estar juntos. E nós fomos levados para lá, essa menina já estava mole, irmãos. E nós começamos a orar por essa menina. Nós oramos, e nós trouxemos a existência, porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, e Ele é capaz de fazer isso por nós. Ele é capaz, Ele então somente necessita de uma pessoa que esteja com o coração disponível para que o milagre aconteça. E nós oramos, amados. E essa menina hoje vive no Zimbábue. Ela tem praticamente 16 anos hoje. E prega a palavra de Deus com o Sérgio. E amados, toda a sua família e a sua tribo foi transformada pelo poder da oração. Sabe, amados, não espere que outras pessoas orem para você. Sabe que existem coisas que nós podemos até orar por outras pessoas, mas existem coisas que nós mesmos temos que orar por nossas próprias coisas. Existem coisas que nós podemos pedir ajuda ao pastor, aos irmãos da igreja para orar, mas existem coisas que Deus quer que saia da sua boca e que você fale. Sabe por quê, amados? A fé, ela traz à existência as coisas que aparentemente não existem no mundo material, mas já existem no mundo espiritual, porque quando você ora com fé, você traz à existência aquilo que já existe lá. E a minha pergunta para você nessa manhã: o que está faltando chegar na sua vida que você não agradeceu a Deus ainda? O que está faltando para você? Muitas vezes, talvez a sua oração não é a favor de você mesmo, mas talvez a sua oração, ela possa ser a favor de alguém. A palavra de Deus fala, amados, que até mesmo as autoridades necessitam de oração. Todos nós carecemos de oração. E sabe, e se você hoje talvez necessita de alguma coisa, ore. Fale, Senhor Deus, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Mas a palavra de Deus também fala no livro que nós acabamos de ler, no início da ministração dessa manhã, que não usemos de vãs repetições. Se você já pediu a Deus, a partir de agora a sua segunda oração deve ser: Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos se realizando na minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor me suprirá com tudo aquilo que eu preciso. Obrigado, ó Deus, porque minha família é salva. Obrigado, ó Pai, porque meus filhos são salvos. Pai, obrigado porque meus pais no Brasil são sarados. Meu irmão que está ao meu lado é sarado e curado. Agradeça. Porque quantos de vocês, amados, talvez se sentiriam embaraçados no sentido de algo estranho se, por exemplo, imagina se a sua esposa que vive com você, ou seu esposo que vive com você, ou melhor dizendo, talvez o seu filho ou sua filha, ou talvez você mesmo com seus pais. Se você chegasse na casa do seu pai e falasse toda manhã: Pai, eu posso abrir a geladeira? Seu pai fala: Claro, meu filho, você pode abrir a geladeira. Claro, minha filha, você pode abrir a geladeira. No segundo dia você fala: Pai, eu posso abrir a geladeira? E o pai fala: Claro, meu filho, você pode abrir a geladeira. E no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, de repente o pai vira e fala assim: esse menino é esquisito. Por que ele não me pede todas as vezes a mesma coisa? Por que ele não começa a agir, sendo que ele já sabe que eu quero dar a ele o bom? Que eu lhe dou liberdade para fazer isso. O que acontece muitas vezes, amado, é que nós achamos que quando nós nos achegamos a Deus, nós nos devemos nos chegar assim: Senhor, soberano, supremo Deus, Altíssimo, Pai das luzes. Quem que fala assim com seu pai? Quem fala assim: Pai poderoso, dono do dinheiro, da ouro, da prata? Alguém fala assim com seu pai? Não. Ninguém chega na casa do seu pai e fica trazendo todas as qualidades, os adjetivos para ele. Você fala: Ih, pai, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a mãe? Como é que estão os meninos? Está tudo bem aqui em casa? Pai, sabe de uma coisa? Eu estou precisando que você me ajude em determinadas coisas. Eu preciso que você me ajude a orar. Eu preciso que você me ajude com a questão financeira do meu carro. Eu preciso que você... Precisa entender, amados, que nós vivemos um tempo de hoje onde nós devemos nos comunicar com o Pai.
falar com Ele. Deus quer que nós falemos com Ele. Sabe? Certa vez, eu fui visitar uma família, não aqui, foi há muito tempo atrás, foi na Austrália. Fui visitar uma família, e eles iam nos levar para conhecer os cangurus, e nós íamos conhecer uma tribo aborígene. Mas no dia em que nós íamos, que era um domingo à tarde, esse casal ele não tinha poder aquisitivo financeiro muito bom. Eles estavam vivendo algumas dificuldades na vida deles e nós fomos visitá-los. Eu me lembro que nós íamos conhecer esse local onde tinha os cangurus e nós íamos também nos aborígenes, nessa tribo aborígene. Mas a filha deles, de 15 anos de idade, ela estava enferma. E eles não tinham poder aquisitivo para chamar uma ambulância, porque aqui, como nos Estados Unidos, lá na Austrália também, você paga para ambulância, somente se a ambulância te levar para o hospital. E eles falaram assim: pastor, nós não vamos poder ir mais, porque minha filha está muito enferma, e nós já demos medicamento a ela, e ela não melhorou. E amados, sabe o que nós fizemos? Oramos. Nós oramos. E a oração foi tão poderosa, que essa menina ficou curada, e eu ganhei um chapéu de pele de canguru, que eu tenho até hoje, como lembrança daquilo que Deus faz, e que Ele pode fazer, e o que Ele quer fazer, através de uma pessoa, através de uma família. Sabe, quantos de nós, eu lembro o pai da Ximene, agora eu lembrei de uma foto que eu vi sua na internet, se segurando, colocando a mão sobre a barriga da sua filha. Quantos de nós oramos e intercedemos pelos nossos filhos? Quando criança, quando talvez ainda está no ventre da sua mãe. Quantos de nós intercedemos por coisas que nós nem mesmo podemos ver, mas nós já declaramos bênçãos sobre a vida dessas pessoas? E que faz que isso aconteça, amados, é porque nós devemos ter fé, porque a palavra de Deus fala que Deus se agrada daquele que se achega a Ele com fé. E sabe, muitas vezes nós podemos declarar sobre uma criança que está no ventre da mãe, sem mesmo que nós nem ainda tenhamos visto essa criança, mas nós declaramos e nós acreditamos e nós temos fé que as bênçãos vão se cumprir na vida dela, sem nem mesmo podermos vê-la. Sabe, muitas vezes, muitos pais se esquecem de orar pelos seus filhos, ou entregam seus filhos ao mundo, porque acham que não dá mais. Sabe, amados, a oração ela tem o poder de transformar o sobrenatural. A oração ela tem o poder de transformar as circunstâncias que estão ao seu redor. Todos os anos eu e minha esposa fazemos algo. Há 7 anos atrás nós começamos isso, que é chamado lista de oração. Às vezes quando eu vou na casa de alguma família eu falo sobre isso. Mas o que seria essa lista de oração? Seria simplesmente pegar vocês como casais, vocês como pais e filhos, e passarem a escrever tudo aquilo que vocês desejam, que possa se cumprir na vida de vocês durante um ano. E vocês passarem a orar sobre isso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há mais ou menos 7 anos atrás, eu orava por esse tempo que eu estou vivendo hoje. Eu orava que estaria aqui nos Estados Unidos, ministrando a palavra a pessoas, e eu orava que pessoas seriam abençoadas, vidas seriam transformadas, e famílias impactadas, porque sabe, amados, não pense que o desejo do bem que está no seu coração vem de você mesmo. Deus, Ele quer realizar milagres e maravilhas na sua vida, mas Ele não consegue realizar se você ficar com a boca fechada. Você primeiro precisa crer que Ele é capaz de fazer aquilo que você está pedindo. Você primeiro
você precisa crer que Jesus Cristo, que Deus existe e que segundo Ele é capaz de fazer o que você precisa, que você quer. E terceiro, você precisa ter fé. Porque a fé, amados, ela é capaz de mover montanhas, sim. Mas antes da fé mover montanha, ela pode talvez mover algo pequeno na sua vida. Sabe, muitas pessoas falam assim: ah, pastor, já não dá mais, é impossível. Amados, para Deus, nada é impossível. Talvez você está aqui, pastor, você não sabe como eu estou vivendo a minha vida. Eu estou enfermo, eu estou enferma. Os médicos já me deram dias de vida. Amados, para Ele, para o meu Deus, para o seu Deus, nada é impossível. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu gostaria de fazer algo diferente nessa manhã. Eu gostaria que os casais estivessem juntos. Casais juntos. Esposo ao lado de esposa, filho ao lado de mãe, pai. Aleluia. E sabe, amados, nós vamos, como família hoje, a palavra de Deus fala que aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra é ligado nos céus. E há poder na unidade da igreja, há poder na unidade da família. Há poder nisso. Eu queria que você virasse para sua esposa, para o seu esposo, eu queria que você falasse assim: eu te amo. E sabe, se você não tem seu esposo ou sua esposa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, onde você está. Eu queria que toda a igreja fechasse seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse o que eu vou falar agora. Todos juntos, eu me perdoo. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse: me perdoa você também. Sabe, amados, precisamos aprender a pedir perdão, porque perdão é um dos motivos pelos quais as orações não são atendidas. E muitas vezes as orações não são atendidas porque não sabemos como pedir, ou pedimos mal, não pedimos segundo verdadeiramente como fala em Salmos 26, verso 2, se eu não estou enganado: sonda-me, ó Deus, examina meu coração, e vê se há em mim algum pensamento mau. Gostaria que o louvor cantasse uma música. Eu gostaria que entre famílias, que vocês estivessem orando agora em nome de Jesus. Se tem alguém que está nos assistindo agora, que está indo com sua família, eu gostaria que você desse a mão na sua família, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Nós vamos orar agora. Não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só creio.
Aleluia. Eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado, para a sua família, seu esposo, sua esposa, e falasse assim: eu sou muito feliz de ter você ao meu lado. Eu queria que talvez os filhos virassem e falassem para os pais, para as mães: é tão bom ter você comigo. É tão bom sermos uma família. Sabe, amados, porque nós estamos prestes a fazer algo nessa manhã. Nós vamos dar início agora à nossa ceia, a ceia do Senhor. E sabe, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. Obrigado. A palavra em 1 Coríntios, no capítulo 11, ela nos instrui sobre a ceia do Senhor. E sabe, a palavra de Deus também fala em 1 Coríntios 11, no verso 1: sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. Isso era Paulo instruindo a igreja e Paulo falando da igreja. Mas no capítulo 11, no verso 23, fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, isso é Paulo falando à igreja dos Coríntios que aquilo que ele havia recebido também ele quer entregar. Na noite em que foi traído, a palavra de Deus fala que Jesus tomou o pão. Eu gostaria que os diáconos pudessem distribuir os elementos do cálice, por favor. E a palavra fala que ele deu graças a isso, porque esse pão, ele simbolizava o seu corpo. E é interessante, amados, que Deus, Jesus Cristo, Ele, aleluia, Ele em todo momento, Ele pensava não somente naquelas pessoas que lá estavam, mas também Ele pensava naqueles que viriam, que seríamos nós. E Ele instituiu essa lembrança, que é a ceia do Senhor, para que eu e você pudéssemos celebrar não tão somente a morte, mas a ressurreição de Cristo, e o que esse cálice simboliza, esse pão simboliza nessa manhã. Aleluia, aleluia. Porque a palavra de Deus fala: pois aquele que comer, o verso 26, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte de Cristo até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O verso 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, se auto-pergunte, peça perdão a Deus, talvez pelos seus erros, pelas suas falhas. E a palavra de Deus fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem ter o conhecimento e entendimento de que é o corpo de Cristo, bebe e come para o seu próprio juízo. Aleluia. Sabe, amados, hoje é tempo de alegria, é dia de alegria,
é dia de nós celebrarmos a Cristo Jesus, através da ceia do Senhor. Nós podemos celebrar também a Cristo através dos nossos dízimos e ofertas. Podemos celebrar a Deus através de entregarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Podemos celebrar a Deus através de vivermos uma vida direita, uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sabe, tudo isso são maneiras de nós podermos celebrarmos a Deus. Mas hoje nós vamos celebrarmos a Deus, celebraremos a Ele através da ceia do Senhor. O verso fala, verso 23, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E a palavra de Deus fala que Ele tomou o pão e Ele deu graças. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos trazer à memória o que isso significa. Que aquele dia que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, significa que Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Pai, obrigado a Deus, porque um dia Jesus Cristo, Deus, entregou-se naquela cruz por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Pai, porque naquele dia simbolizou que eu sou livre, que nós somos livres no Senhor, ó Pai. E nós, ó Deus, queremos agradecer por aquele corpo que foi moído naquela cruz por nossas transgressões. Obrigado, ó Deus, por não poupar nem tampouco o seu Filho Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Comamos o pão em nome de Jesus. A palavra de Deus também fala que, de semelhante modo, Ele também pegou o cálice e falou que esse cálice simbolizava o sangue de Cristo, o meu sangue que seria vertido naquela cruz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus, porque um dia Cristo Jesus verteu naquela cruz o seu sangue em nosso favor, em remissão de nossos pecados, para que pudéssemos ser livres, santos, curados, sarados, benditos. Obrigado a Deus, porque nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Tome o sangue, amados. Tome desse cálice. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, para a sua família. Aleluia. Aleluia. Se você puder abraçar essa pessoa, abraça seu pai, sua mãe, seus filhos. Nós vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela tua graça. Obrigado a Deus pelo teu favor sobre nossas vidas. Obrigado a Deus pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque sem ti nós nada somos, Pai. Mas a tua palavra fala que contigo nós somos muito mais do que vencedores, Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por uma semana abençoada, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos, pelo teu favor, a tua graça, Senhor Deus, sendo manifestada sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre nossos trabalhos, ó Pai. Obrigado, Deus. Reconhecemos, ó Pai, a tua soberania sobre nós, ó Pai. Pai, não nos deixe calar nossos lábios, ó Deus, mas que possamos agradecermos, sermos gratos, ó Pai, e que possamos ter uma comunhão contigo através da oração, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por uma semana de notícias inesperadas vindas do reino dos céus. Em nome de Jesus.
Amém. Podemos sentar, irmãos. Amados, eu só tenho 2 avisos para dar rapidamente. Podemos sentar, por favor. Hoje, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, sabe, estivessem orando em casa cada vez mais. Nós vamos levantar um grupo de oração, nós vamos estar orando aqui na igreja também. Mas é importante que nós possamos estar orando em casa, como família, como pais, maridos, esposas, filhos. Amém? Essa semana, quinta-feira, às 8 da noite, nós teremos nossa quinta profética com o pastor Ricardo. Amém? Ele vai estar trazendo a palavra nessa quinta profética. E no sábado agora, nós vamos ter um encontro de homens. Amém? Vai ser um churrasco que nós vamos fazer na casa do pastor. Quantos homens temos aqui? Amém? Todos estão convidados, inclusive você, pastor. Vai ser um prazer ter você conosco. Amém? Ama a vida de cada um de vocês. Amém? E tenhamos uma semana abençoada na prática da palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Yes, you've been good to me.